Ganhar é bom, mas ganhar clássico de virada, como foi ontem, é um negócio realmente espetacular. Hoje, neste domingo, não tem tricolor triste, não é para menos. Eu normalmente gravo esse vídeo aqui ainda no Maracanã, e foi o que eu fiz. E ficou excelente, estava tudo ótimo, participação inclusive do Phil desabafando mais uma vez. Só que quando eu cheguei em casa, o áudio estava simplesmente uma porcaria, deu alguma coisa, um cabo, não sei o que foi. E eu estou regravando, mas nem isso, mesmo cansado, o dia inteiro de trabalho, na correria, são mais de 6 horas de live, de transmissão, mas depois de uma vitória, tudo fica maravilhoso. Ainda bem, né? Porque fazer isso depois de uma derrota seria muito triste. A voz está prejudicada, não tem problema, a gente falou muito, e foi um jogo que a gente tem que falar muito alto, porque o clima no estádio estava espetacular. Né? As duas torcidas estavam travando duelo ali muito maneiro, e a gente fica ali, obviamente, mais próximo à torcida do Fluminense, que cantou o tempo inteiro. E eu vou aproveitar aqui para já começar esse vídeo pós-jogo falando sobre isso. Isso é uma coisa que eu falo e eu vou continuar falando porque é o que eu acredito. O torcedor ele reage àquilo que ele vê dentro de campo. Quando a gente vinha pedindo um algo a mais, era isso que a gente queria ver. Não era que o Fluminense tinha que chegar e dar show, dar espetáculo, jogar, golear, passar por cima de todo mundo. Isso é uma discussão boba. Quem leva isso para esse lado, dessa forma, é porque não quer debater, quer ficar numa discussão boba, vazia, sabe, às vezes infantil. Né? O torcedor ele tem direito sim de cobrar, de querer algo melhor. E o que eu vinha pedindo não é que o Fluminense jogasse pra caramba o futebol, é o Fluminense 2022 voltando, é o Fluminense campeão brasileiro, o Fluminense campeão da Libertadores. Não. O que a gente vinha pedindo, no mínimo, em muitos jogos, que não aconteceu, inclusive em algumas vitórias, era um time com mais alma, um time com mais vibração, um time com mais vontade, com mais disposição. E ontem, esse mesmo time do Fluminense, desfalcado, com problemas, com mudanças na escalação, ele mostrou isso. Ou seja, sim, é possível fazer mais. Sim, é possível entregar mais. Foi o mesmo time que fez alguns jogos que irritou os torcedores, foi esse mesmo time que ontem entrou com uma atitude praticamente do início ao fim, jogando melhor que o Vasco. O Vasco teve, no jogo todo, 10 minutos de superioridade. 10. Que foi quando faz o gol, aqueles 10 minutos seguintes. Fora isso, o Fluminense teve praticamente controle do jogo inteiro. No primeiro tempo, foram, se eu não me engano, 8 oportunidades contra 3 do Vasco, contando o gol. Já logo aos 14 minutos, perdeu o Hércules dentro da grande área, já poderia ter feito o primeiro gol ali. Então o Fluminense ele foi até os 20 minutos, praticamente, o Vasco não passou do meio de campo, tocando a bola. Porque o Fluminense começou o jogo subindo a marcação, tirando espaço, dificultando a saída de bola do Vasco. Depois recua um pouco mais, mas corta as linhas de passe. Não deixa o Vasco trabalhar a bola, que é uma coisa que o Diniz evidentemente gosta muito. E aí o Vasco começa a entrar no jogo, faz o gol, tem aquele momento de estabilidade, mas o Fluminense termina o primeiro tempo fazendo o gol e podendo até fazer o segundo gol. Isso quer dizer que a estratégia que o Renato utilizou em tirar o Ganso e colocar o Lima, ela foi errada? Não, não acho que foi errada. O Fluminense ontem, o Diniz ontem mesmo entrou com 3 volantes na ausência do Felipe Coutinho e para competir mais, ele precisava entrar com um jogador que pudesse competir um pouco mais. Esse jogador é o Lima? Aí a gente entra num problema de opções de elenco. Né? Ele não tinha o Nonato e tem mais 2 volantes lesionados. Ele certamente entraria com o Nonato ontem. Nonato, Hércules e Martinelli, tenho certeza. E não estaria errado. Aí ele entra com o Lima, que mesmo voltando de lesão, acredito eu, na visão do Renato, ele poderia competir, correr, entregar um pouco mais fisicamente do que o Ganso, que depois acabou entrando no segundo tempo. E o Fluminense foi superior. Como o Fluminense não jogou bola no primeiro tempo, claro que jogou, criou as principais oportunidades. Não merecia de forma alguma ir para o vestiário perdendo o jogo. De forma alguma. E aí conseguiu um empate.
desperdiçando algumas oportunidades, vai para o segundo tempo e continua com a mesma atitude. Não tem chances claras e imediatas, mas continua tendo domínio, continua tendo mais volume. O Diniz coloca 4 atacantes, não surte tanto efeito assim, e o Renato faz o quê? Substitui e coloca o time para frente. Tirou o Hércules e colocou o Riquelme. Colocou também 4 atacantes, ficando só com o Ganso e mais o Martinelli já desgastado em campo, no meio de campo. O Renato, para mim, ele teve uma estratégia correta e mexeu bem no time. O Fluminense estava melhor, continuou melhor, e com as mudanças passou a ser mais perigoso, a incomodar mais a zaga do Vasco, até fazer o segundo gol no golaço do Guga. Foi um Fluminense valente, foi um Fluminense corajoso, um Fluminense vibrante, representado muito, sintetizado muito pela postura do Guga, que quando o Vasco faz o gol, e o seu Ryan, o craque de bola, o Ryan, né, um jogador consolidado, reconhecido mundialmente, o time dele faz um gol, ele vai lá fazer sinalzinho de C, e tomou, né, Ryan? Tomou, passou vergonha, foi humilhado, e o Guga foi lá e tomou satisfação, e bateu e correu pra caramba, e se dedicou, e jogou, e foi premiado, muito justamente, com um golaço. Jogador de jogo grande, jogador que, em inúmeros momentos, em situações difíceis, entrou, correspondeu, nunca fez gracinha pro torcedor, sempre trabalhou, sempre foi um cara que trabalhou, que entregou, um cara que se dedicou pelo clube, sempre respeitou muito o Fluminense. E ontem ele foi, sem dúvida alguma, a maior representação dessa vitória. A gente teve também uma atuação, sem dúvida alguma, a melhor atuação do Everaldo com a camisa do Fluminense. A régua tá lá embaixo, realmente. Tudo bem, mas foi uma atuação em que ele conseguiu fazer o trabalho de pivô, fez um pivô muito bom pro Hércules no primeiro tempo, naquele gol que ele perdeu. Depois, no segundo tempo, só passando rapidamente por algumas jogadas, ele tocando no Aras, saindo para receber, batendo forte lá o Jardim defendendo. Teve um outro chute de fora da área que foi perigoso. Taticamente participou muito da partida, pressionando a marcação, chamando os companheiros. Foi uma atuação muito boa do Everaldo. Muito boa. Muito acima daquilo que ele vinha mostrando. Algo mais próximo daquilo que ele tem condições de render. E isso é muito bom, principalmente quando a gente não tem o retorno de Germancano. Martinelli fez uma partida monstruosa. Jogou muito, muito. Ele e Hércules conseguiram dominar o meio de campo, foram muito bem. Enquanto tiveram perna, todos os dois fizeram uma partida muito boa. O Martinelli achei até que um pouco melhor. Mas os dois foram muito bem. Merecem reconhecimento. O René ontem entrou bem, fez um jogo correto também. O time teve algumas falhas na série de bola, principalmente na zaga, mas no geral, e claro, John Ares, né? John Ares é chovendo molhado, enfim, é um jogador que briga, corre, batalha o tempo todo, além de ser tecnicamente um absurdo, é um cara que o primeiro gol é fruto de uma briga dele e do Lima ali na linha de fundo para ganhar a bola, cruzar e depois, enfim, conseguir botar para o fundo do gol na cabeçada do Lima, que o Overhead foi lá e empurrou para dentro. Esse time é o que a gente quer ver. E isso não é pedir demais. É isso que a gente vem pedindo. É claro que não vai dar para manter essa intensidade o tempo todo. É claro que não vai dar para sustentar isso do início ao fim, não. Ninguém aqui eu acho que tem essa ilusão. Mas sim, dá para jogar mais. O Fluminense hoje jogou futebol e brigou ao mesmo tempo. E teve intensidade, e teve vontade. O torcedor se sente representado. O torcedor que foi ao Maracanã saiu feliz não só pela vitória. Porque se tivesse empatado, a gente poderia falar qualquer coisa. Menos que o time não se entregou. Menos que o time não correu. Porque o time correu, mereceu, fez por onde mereceu essa vitória. Se entregou. Então, quando isso acontece, a arquibancada responde. Automaticamente você cria aquela conexão, o torcedor vem para junto do time. Ontem a galera foi lá, agradeceu. E é isso, cara. Não precisa ser dar show, dar espetáculo. Ninguém espera isso desse time. Quem espera isso está vivendo uma realidade paralela. Agora, não dá para entregar isso, como entregou ontem, e faltou em outros jogos, mesmo na vitória? É isso. Ontem, o Fluminense, os jogadores do Fluminense, o time do Fluminense, colocou a camisa do clube e jogou um jogo do tamanho do Fluminense. Jogou um clássico como ele deve ser jogado. E o resultado, a vitória, foi consequência justamente disso. E aí, o que sobra para o outro lado? Sobra o Ryan, passando essa vergonha aí, sendo humilhado.
Valeu, Rayan. Faz o C aí. Valeu, Rayan. Valeu. Quer levar uma loja? Poderia ter ido dormir sem essa, né, senhor Rayan? Poderia ter respeitado um pouquinho mais. Poderia ter entendido que o jogo tem ali 90 minutos. E aí tem que ter aquilo roxo, né, pra fazer esse tipo de coisa. Pra depois ir lá, confirmar, ganhar o jogo, né, fazer gol, decidir a partida. Ainda dá tempo de aprender. O Renato falou na entrevista coletiva, meu time foi melhor em todos os sentidos. Do início ao fim. E ele tem total razão nessa fala dele. Eu acho que se alguém tivesse que ganhar o clássico hoje, seria o Fluminense. Por tudo que aconteceu na partida, com todo respeito ao Vasco. Então, muitas vezes eu posso ganhar uma partida e falar, olha, o adversário foi melhor, merecia ter ganho, mas venceu o Fluminense. Eu sou um cara bem sincero. Na minha opinião, hoje o Fluminense foi melhor em todos os sentidos e a gente merecia esses 3 pontos pela entrega, pela dedicação, pelo que os jogadores fizeram em campo. Nós conversamos bastante ontem no treino tático, conversamos bastante hoje na pré-eleição também. Então eu gosto sempre de elogiar meu grupo. Hoje mesmo cheguei no vestiário, não porque nós vencemos o clássico, mas em outras ocasiões também, mesmo não ganhando jogos, eu dou os parabéns para o meu grupo. Hoje dei mais uma vez os parabéns pelo que eles fizeram em campo. Então essa entrega aí, ela é importante, e o mais importante de tudo também é que nós jogamos na última quarta-feira, voltamos a jogar hoje com vários jogadores diferentes, e a gente manteve o sistema e a gente conseguiu esses 3 pontos que a gente deu, pelo menos até então, mais um salto na tabela, que esse era o objetivo. Então é isso, galera. O elenco do Fluminense ele tem problemas, ele tem limitações, a gente sabe, precisa de reforços, jogadores lesionados, mas se bem treinado, bem trabalhado, motivado, focado, ele tem condições de fazer mais. A pontuação, independentemente do jogo lá no Beira-Rio, já é excelente para ir para o Mundial, tranquilo. A gente não sabe o que vai acontecer lá no Sul, mas já tem 17 pontos, tá ali colado no G4, coladinho no G4, muito dentro da meta que o Fluminense tinha para ir tranquilo disputar a Copa do Mundo de Clubes. É uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro. O trabalho do Renato entrega resultados consistentes até aqui, isso é fato. E quando ele vem após uma atuação como essa, com uma postura como essa, tudo fica ainda melhor. E tomara que a gente possa ver mais vezes isso, e vamos precisar ver, porque quinta-feira tem um jogo muito importante, valendo vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. E para deixar essa vitória ainda melhor, ainda mais incrível, ela veio acompanhada da renovação de contrato do ídolo Fábio. O Guga comentou isso numa entrevista com a Gazeta TV, logo depois o Fluminense oficializou a renovação até o final do ano que vem, mais um ano de Fábio. O Fábio não é um jogador, ele não é uma referência só para a posição dele. O Fábio é uma lenda do futebol. Além de craque, de ídolo, de um símbolo hoje, de um líder importantíssimo, o Fábio é uma lenda do futebol mundial. O que esse cara faz nessa idade é um absurdo. É surreal. E é muito bom poder contar com o Fábio, saber que ele vai continuar e, claro, preparar essa transição. O Fluminense está tendo tempo para fazer isso. Escolher um jogador, trazer esse jogador, fazer essa transição, para que quando o Fábio tiver que parar, ele tenha um substituto à altura. Hoje, a gente está muito bem servido. É um jogador que faz uma diferença incrível. Até falhou no gol. Inclusive, o primeiro gol do Vasco. Se o Fábio sair um pouquinho antes, ele teria socado essa bola, teria evitado o gol. Mas o saldo é todo jogo. E no lance seguinte, ele já salva o Fluminense de levar o outro gol. Se não me engano, acho que foi um lance logo depois. Que o Rayan sai cara a cara com ele ali. Então é bom demais saber que o ídolo fica e a gente terá Fábio mais uma vez, pelo menos até o ano que vem, defendendo o gol do Fluminense. Vida longa a esse gênio, essa lenda do futebol. Pessoal, vou deixar aqui, vou te pedir, na verdade, seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário e fique ligado aí porque tem muito conteúdo ainda neste domingo, tem muita coisa boa vindo aí, em breve, fique ligado.